Olá, meu nome é Mariana. Eu vou apresentar sobre a atividade antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana do extrato etanólico das folhas de Plínia cauliflora. Faço parte do Laboratório de Produtos Naturais, Bioativos e Bioensaios do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, os produtos naturais têm sido fonte de muitas pesquisas. Essas pesquisas são incentivadas devido ao potencial multifuncional, à baixa toxicidade e à alta eficiência terapêutica que os extratos e óleos essenciais apresentam. Através da etnofarmacognosia, nós conseguimos determinar espécies que já são utilizadas pela população e, assim, direcionar a pesquisa para novos compostos. Nesse sentido, nós temos a jabuticaba, que é uma espécie amplamente utilizada pela população para o tratamento de diversas infecções, e é por isso que ela é o objeto dessa pesquisa. Portanto, nós temos como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante do extrato das folhas dessa espécie. Ela é uma espécie amplamente distribuída no Brasil. As frutas são consumidas in natura ou em formato de geleia e existem muito relato do uso dessa espécie como medicamento por parte da população. Sabe-se através da literatura que as folhas e os frutos são ricos em compostos fenólicos, o que pode justificar essa eficácia e esse uso por parte da população. Para iniciar nossa pesquisa, então, foi preparado o extrato etanólico das folhas dessa espécie, que iniciou através da coleta de 2 kg de folhas, as quais foram secas durante 48 horas em uma estufa a 45 graus Celsius. Posteriormente, essas folhas foram pulverizadas utilizando um liquidificador industrial para reduzir a sua granulometria. E em seguida, aconteceu a maceração estática em etanol por 15 dias. No final dos 15 dias, todo o etanol foi evaporado através de um rota-vapor. Com o extrato bruto em mãos, iniciamos então a avaliação da composição química dessa espécie. Através do HPLC, nós conseguimos identificar 22 compostos. Dentre eles, a quercetina, o ácido elágico e seus derivados, que são compostos esperados de serem encontrados nessa espécie. No doseamento de fenóis, nós conseguimos detectar 310,42 microgramas por miligramas de extrato e no doseamento de taninos 108,56 microgramas por miligramas de extrato, o que é um valor muito alto, ou seja, nosso extrato é riquíssimo em taninos e em compostos fenólicos. Além disso, foi avaliado também a viabilidade celular. Esse teste é muito importante para verificar a toxicidade do extrato frente às células. É muito importante para seguir com os experimentos e também para nortear a utilização desse extrato. Na avaliação das diferentes concentrações, o extrato apresentou uma viabilidade celular acima de 70% em todas elas, o que é um resultado indicado para esse teste. Vale destacar que esse teste foi realizado em macrófagos intraperitoneais. Há relatos na literatura, além do teor de fenóis e de taninos, a presença de flavonoides, como miracitrina, em grandes quantidades no extrato. Os compostos em conjunto vão favorecer a atuação do extrato. Vale destacar que um dos compostos identificados nessa espécie, que é o ácido gálico, é um fenol com atividade antioxidante e anti-inflamatória bem definida. Além disso, nós temos também o ácido elágico, que é um tanino que tem atividade antimicrobiana, cicatrizante e captadora de radicais livres bem determinada. Seguimos então para a avaliação da atividade biológica, onde iniciamos com ensaios anti-inflamatórios. Esses ensaios foram realizados in vitro, utilizando também de macrófagos intraperitoneais
e considerando a dosagem de 300 e 150 microgramas por ml de extrato para as 4 análises. Inicialmente, a gente avaliou a produção de óxido nítrico e a gente percebeu que as células que foram tratadas com extrato tiveram uma redução da produção de óxido nítrico, o que é um achado interessante para corroborar com uma atividade anti-inflamatória. Além disso, quando a gente tratou as células com nosso extrato e estimulou para a produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF-alfa, a gente também viu que as células tratadas tiveram uma redução da produção dessas citocinas, o que também é um fato muito interessante e indica a atuação anti-inflamatória do extrato. Além disso, a gente conseguiu observar também a redução do acúmulo de corpúsculos lipídicos após as células sofrerem um tratamento com o nosso extrato. Esses 4 resultados, que indicam atividade anti-inflamatória, corroboram com a sua composição rica em ácido elástico e os derivados, que possuem uma atividade anti-inflamatória muito significativa. Considerando, então, a atividade antioxidante, nós realizamos 3 testes. A avaliação da produção de espécies reativas de oxigênio, o sequestro do radical livre DPPH e a redução do complexo fosfomolibdênico. A redução da produção de espécies reativas de oxigênio também acontece in vitro, em células, nesse caso de macrófagos, e a gente também conseguiu observar que as células, após ser tratada com o nosso extrato, acontecia a redução da produção dessas espécies reativas, indicando que o nosso extrato tem uma atividade antioxidante significativa. Além disso, no teste de sequestro do radical livre DPPH, o extrato apresentou um EC50 de 2,75. E sabemos que quanto menor for o valor de EC50, maior é a atividade antioxidante do extrato. Pois isso indica que muito radical DPPH foi reduzido. Então, podemos observar nesse teste que o extrato tem um efeito antioxidante muito significativo. Já no teste de redução do complexo fosfomolibdênico, o extrato apresentou uma porcentagem relativa à quercetina de 116,66. Neste teste, sabemos que quanto mais próximo de 100% de porcentagem relativa, mais antioxidante é o extrato. E nesse caso, a gente teve um resultado muito significativo. Esses 3 resultados corroboram com a riqueza de compostos fenólicos que foi encontrado na constituição química do nosso extrato, principalmente o alto valor de taninos. Os taninos são conhecidos por possuírem uma atividade antioxidante muito significativa. Por fim, realizamos também a avaliação da atividade antimicrobiana. Para determinar a atividade antimicrobiana desse extrato, foi realizado a concentração inibitória mínima. Nesse teste, as bactérias são cultivadas em uma microplaca de 96 poços e em cada poço é adicionado uma concentração diferente do extrato. A partir disso, nós conseguimos identificar em qual concentração o extrato é capaz de inibir a produção dessas bactérias ou não. Sabe-se que quanto menor o valor da concentração inibitória mínima, mais potente é o resultado, é o efeito desse extrato no crescimento microbiano. Pois se precisamos de uma dosagem baixa de extrato, mais potente é o seu efeito. Nós observamos que, frente a Escherichia coli, o extrato precisa de uma concentração inibitória mínima de 1.000 microgramas por ml, foi o maior valor necessário para essas espécies testadas. Em segundo momento, com 500 microgramas por ml, nós conseguimos inibir Staphylococcus aureus. E com a menor concentração, que foi de 50 microgramas por ml, é possível inibir Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa e 2 espécies de Candida albicans,
sendo uma sensível aos antifúngicos e outra resistente aos antifúngicos. Todo esse resultado corrobora com a composição rica do nosso extrato em compostos fenólicos, como a quercetina, que possui uma atividade antimicrobiana muito significativa. A gente pode concluir, então, que o extrato possui uma fonte de ativos com potencial multifuncional e com uma ampla possibilidade de utilização para o tratamento de diversas infecções, além de comprovar que o extrato apresenta um efeito anti-inflamatório, antioxidante e antimicrobiano significativo, que pode ser enfoque para novas pesquisas. Além disso, destaca-se a possibilidade da utilização dos compostos isolados e ou em conjunto para o tratamento de outras patologias. Muito obrigada pela atenção e conheça mais sobre as nossas pesquisas na nossa rede social.